Estados Unidos pedem cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas. E você vai ver também. Lula volta a criticar o governo israelense e pede o fim da matança em Gaza. Que a nossa dignidade e humanidade estão em jogo. Por isso, é preciso parar a carnificina. Governo comemora crescimento do PIB. Brasil volta a fazer parte do grupo das 10 maiores economias do mundo. Convocação da seleção brasileira tem a marca de Dorival Júnior. 8 jogadores são chamados pela primeira vez. E ainda, Rio de Janeiro faz aniversário hoje. E nós vamos mostrar um pouco dessa história de 459 anos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, a pressão por uma trégua em Gaza aumentou nesta sexta-feira após a morte de 112 pessoas, isso ontem, que esperavam por comida e foram fuziladas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu cessar-fogo imediato como parte do acordo entre Israel e o Hamas. Outros líderes mundiais criticaram o governo de Israel pelo episódio. O ataque deixou mais de 100 mortos no norte do território palestino. O exército israelense disparou fogos em direção a um comboio com alimentos de ajuda humanitária que estava cercado de pessoas para pegar comida. Após o ocorrido, diversos líderes internacionais, como Joe Biden e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se mostraram chocados com o episódio e pressionam por um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, há uma proposta de trégua sendo negociada e deverá ser aprovada por ambas as partes na semana que vem. Após o caso viralizar, as Forças Armadas de Israel alegaram que as vítimas morreram esmagadas ou pisoteadas na multidão, que cercou o comboio de ajuda humanitária para pegar comida. A ONU já solicitou uma investigação para o esclarecimento dos fatos e governos como os da França e da Alemanha reforçaram o pedido. Além disso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se disse profundamente perturbada. E o Brasil também se manifestou sobre as mortes em Gaza. Primeiro foi o Itamaraty, que divulgou uma nota com duras críticas ao ataque feito pelo exército israelense e também a crise humanitária na região do conflito. Em seguida, foi a vez do presidente Lula afirmar que é preciso dar um basta nessa carnificina. A declaração foi feita durante o encontro dos países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que aconteceu em São Vicente e Grenadina. Acompanhe. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio. E também quero pedir aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que deixem de lado suas diferenças e ponham fim a essa matança, que a nossa dignidade e humanidade estão em jogo. Por isso, é preciso parar a carnificina em nome da sobrevivência da humanidade, que precisa de muito humanismo. Muito obrigado. E a gente muda de assunto agora para falar que a economia brasileira cresceu 2,9% em 2023. As informações oficiais do PIB foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado do Produto Interno Bruto do país é ligeiramente inferior ao de 2022, quando expandiu 3%, segundo números revisados.
No acumulado do ano, o crescimento foi impulsionado principalmente pelos setores agropecuário e industrial de serviços. O mercado apontava resultado positivo de 0,1% no último trimestre de 2023 e de 3% no ano, segundo projeções de cerca de 66 instituições financeiras e consultorias. As estimativas ficaram entre 2,6% e 3,4%. Os dados oficiais do quarto trimestre, de 0%, mostraram estagnação em relação aos 3 meses anteriores. Segundo a última pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, divulgada nesta semana, o mercado prevê para 2024 um crescimento do PIB de 1,75%. Muitos analistas atribuem o ligeiro crescimento ao nível das taxas de juros. Olha, e ainda falando de economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado do Produto Interno Bruto divulgado hoje. Veja agora o que ele falou. Uma coisa boa que aconteceu no quarto trimestre é que teve uma ligeira melhora na formação bruta de capital. E isso é bastante importante, porque nós precisamos de investimento para fazer a economia rodar. O ano passado não foi o investimento que puxou o crescimento. Foi produção agrícola, foi consumo das famílias, foi consumo do governo, né? Foram as exportações, isso que puxou a economia brasileira o ano passado. Mas o investimento foi, vamos dizer assim, a variável que menos acompanhou essa evolução. E agora nós queremos criar um ambiente de negócio necessário para que o empresário invista fortemente, porque esse investimento é que realmente melhora as condições econômicas. Porque com investimento, você cresce sem risco inflacionário. Olha, agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Olá, Léo, boa noite. E hoje à tarde, foi divulgada a primeira lista de convocados do técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Conta pra gente, então, os detalhes dessa convocação, Léo. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham. E já nessa primeira convocação, o Dorival deixou a sua marca, Quase 1/3 dos 26 jogadores foi convocado pela primeira vez. A gente vai conferir a lista. Ação feita pelo novo técnico da seleção, Dorival Júnior, visa os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha nos dias 23 e 26 de março, na Europa, os primeiros compromissos do Brasil em 2024. As novidades são o atacante Savinho, do Girona, os meias Andrés Pereira, do Fulham, João Gomes, do Wolverhampton e Pablo Maia, do São Paulo, o lateral esquerdo Endel, do Porto, os zagueiros Murilo, do Palmeiras e Beraldo, do Paris Saint-Germain, além do goleiro Rafael, também do São Paulo. Os outros convocados foram os goleiros Bento, do Atlético Paranaense, e Ederson, do Manchester City, os laterais Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, e Ayrton Lucas, do Flamengo, os zagueiros Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, os meio-campistas André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Douglas Luiz, do Aston Villa e Lucas Paquetá, do West Ham. E os atacantes Endrick, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Dorival Júnior explicou os critérios de sua primeira lista, que mesclou jogadores já conhecidos do torcedor brasileiro e estreantes. Nenhuma reformulação ela pode ser feita de uma maneira radical. Toda reformulação ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento que alguns desses atletas fizeram ao longo dos anos por merecerem estar onde estiveram e naturalmente continuarão a estar. Observamos muito bem a chegada de alguns jovens que, oriundos de algumas das nossas seleções, assim como também nas equipes que estão jogando
os nossos campeonatos regionais nesse momento. E agora, Léo, vamos aí analisar junto essa primeira lista do Dorival Júnior. E a primeira pergunta que eu te faço, qual é a sua avaliação? Quais as conclusões que a gente pode tirar baseado aí nesses nomes que foram escolhidos pelo treinador? Kleber, para começar, a gente já vê que o Dorival quis pautar a sua convocação em nome da sua confiança, né? Alguns jogadores que trabalharam tanto no Flamengo quanto no São Paulo apareceram nessa lista, o Ayrton Lucas, no lateral esquerdo, o goleiro Rafael, o Pablo Maia, o Beraldo, que acabou de se transferir de São Paulo para o PSG, entre outros nomes, né? Tiveram já essa oportunidade de trabalhar com o Dorival, então ele já começa com alguns nomes de confiança, isso já fica bem explícito nessa primeira convocação. E como ele mesmo acabou de falar nessa sonora, ele deixou claro, reformulação sim, mas sem afobamento, sem realmente passar adiante dos processos que são necessários para que haja uma mescla entre jogadores mais experientes e jogadores que estão chegando pela primeira vez à seleção. E na sua avaliação, quais foram as maiores surpresas? A gente não pode falar em surpresas exatamente, Kleber. Algumas novidades já eram bastante comentadas nessa lista, o Savinho principalmente, jogador que mal jogou aqui no profissional, saiu muito cedo do Atlético Mineiro, surgiu nas categorias de base, já foi para o Girona, que é um dos clubes do Grupo City, e está chamando a atenção do Guardiola, com certeza pode aparecer aí nos próximos anos ou até na próxima temporada, já no elenco principal do Manchester City. O Wendel, também um nome que não é muito badalado aqui no Brasil, fez a carreira dele lá em Portugal, já está com uma carreira sendo desenvolvida lá na Europa, mas em Portugal aparecendo bem, com destaque lá no Porto. Eu vejo com uma surpresa aí o Pablo Maia, também não seria um jogador que, na minha concepção, mereceria a convocação, mas como falamos há pouco, é um jogador da confiança do treinador. E, Léo, para finalizar, tem algum nome que ficou de fora que você sentiu falta aí, que na sua avaliação deveria fazer parte da lista? Ah, sem dúvida, Kleber. Hoje, um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro é o Léo Pereira. Tem sido destaque desde o ano passado nessa campanha irregular do Flamengo. Veio muito bem o Léo Pereira e já merecia ser lembrado. E o Pedro, que voltou a marcar gols, vem muito bem agora com o Tite ao longo de 2024. Acho que são nomes aí que poderiam aparecer. Léo, e durante a convocação da seleção brasileira, o diretor de seleções da CBF, o Rodrigo Caetano, fez questão de dar os parabéns para o Fluminense pela conquista da Recopa Sul-Americana. Aliás, o primeiro título internacional do futebol brasileiro em 2024, não é mesmo, Léo? É isso aí, Kleber. Verde, branco e grená, essas são as cores do título em cima da LDU do Equador. O nosso repórter Anderson Nascimento traz mais detalhes da festa tricolor. O Fluminense encarou na noite de ontem, no Maracanã, a LDU do Equador e venceu por 2-0, com 2 gols do colombiano John Arias. O tricolor das Laranjeiras, que havia perdido o troféu da Libertadores de 2008 no mesmo estádio e contra o mesmo rival, conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida, quando perdeu por 1-0 em Quito, na última semana. Depois do apito final, mais de 61 mil torcedores fizeram a festa no Maracanã, que teve uma renda de quase 6 milhões de reais. Só lembrando que o Fluminense começou a temporada 2024 com o título da Recopa Sul-Americana, mais um triunfo internacional para a história de glórias, depois da conquista da Copa Libertadores da América no ano passado. É isso aí, Kleber, eu fico por aqui. Aproveito para parabenizar não só a torcida tricolor fluminense, mas toda a população da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, o meu querido Rio de Janeiro, quanta saudade eu sinto da minha cidade. 459 anos hoje e festa com o título do Fluminense, não é verdade? Boa noite para você, para todo mundo e sigam aí com o Jornal das 18h30, Kleber. É isso aí, Léo, muito bem lembrado. E olha só, no final dessa edição tem uma homenagem especial ao Rio de Janeiro. Acompanhe. E veja a seguir. Mês de março começa com previsão de calor forte em todo o país. E ainda, hoje é aniversário do Rio de Janeiro e nós vamos mostrar um pouco dessa história de 459 anos. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o mês de março começa hoje com previsão de forte calor em todo o país. Mais cedo, nós conversamos com o meteorologista Gabriel Rodrigues, que falou da previsão do tempo para esses próximos dias. Confira. Boa noite, Kleber. Boa noite para todos que nos acompanham. Muito bem, neste mês de março nós temos aí o declínio do fenômeno El Niño. As condições atmosféricas já vão responder um cenário mais parecido com a neutralidade, ou seja, nem o fenômeno El Niño, nem a fenômeno Laninha influenciando nas questões climáticas aqui no Brasil. Entretanto, nós temos alguns destaques, principalmente para as temperaturas. Espera-se que o mês de março feche o período com temperaturas acima da média em praticamente todo o país, com exceção apenas do Nordeste de Minas Gerais e sul da Bahia. Agora, em relação às chuvas, destaque para a região Nordeste, onde as chuvas podem ficar acima da média histórica para o mês de março. Algumas áreas da região sul devem ter chuvas ligeiramente abaixo da média. Agora, as chuvas acima da média devem também ocorrer sobre Minas Gerais, a região Centro-Oeste, Rondônia e também no Mato Piba. Agora, no extremo norte do Brasil, espera-se um período de chuvas abaixo da média. E você que nos assiste ainda não sabe o que vai fazer neste fim de semana? Então se liga agora nessas dicas da Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E aí, qual que é a primeira boa dica aí para esse fim de semana? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa sexta. Vamos começar, Kleber, com uma dica para os paulistas, que é a Mostra Noni de São Paulo. O evento vai só até este domingo, das 9 horas da manhã às 22 horas em Guarulhos. A exposição itinerante é gratuita e um prato cheio para os italianos de plantão, porque conta com painéis biográficos, vídeos com a trajetória da mostra e trilha sonora com canções italianas dos anos 20 e 30. O curador Oliviero Pluviano traz mais informações para a gente. Kleber. Eu sou Oliviero Pluviano, curador da mostra e do livro Noni di São Paulo, um jornalista italiano radicado aqui no Brasil. A exposição começou no 2020, no ano da pandemia, no Museu da Imigração de São Paulo, depois continuou para a Casa de Memória Italiana de Ribeirão Preto, Pedrinhas Paulista, Jundiaí, Campinas, o Museu do Café de Santos, e agora está no Centro Armastor de Guarulhos. São cerca de 100 personagens que vão do Francesco Matarazzo, o Rockefeller do Brasil, a Jeremia Lunardelli, o rei do café, a Rodolfo Crespi, aquele que fez uma fortuna com algodão, tem o Luigi Balducco. Agora a previsão é que a mostra, traduzida em italiano, irá na segunda metade do ano no Museu Nacional da Imigração Italiana de Gênova, na Itália. Kleber, agora a gente tem uma dica para os cariocas, que hoje, inclusive, como já foi dito aqui, tem muito o que celebrar, não é mesmo? É o concerto do Pequeno Príncipe no Teatro Municipal do Rio. Amanhã, dia 2 de março, às 11 horas da manhã e às 16 horas da tarde, são as duas últimas sessões do concerto emocionante. Os valores variam de R$ 80 a R$ 180. A produção provoca a sensibilidade do público e destaca uma mensagem atemporal sobre amizade e compreensão. Kleber, o Teatro Municipal fica no centro do Rio de Janeiro. E com essa dica eu me despeço até a semana que vem e desejo também os meus parabéns para a cidade maravilhosa que eu amo de paixão e que também já foi parabenizada aqui hoje. Eu volto com você, Kleber. Legal, Carol, muito obrigado. E eu tenho a sorte de estar cercados de cariocas. Você e o Leonardo Félix, ótimo fim de semana para você. Obrigada, Kleber. Até a semana que vem. E como eles pontuaram bem, esses cariocas que trabalham comigo, né? Hoje o Rio de Janeiro celebra aniversário. E lá, direto do Rio, o outro carioca, o Anderson Nascimento, vai agora contar um pouco dessa história e trazer mais detalhes do aniversário da cidade maravilhosa.
Conhecida como uma das mais belas do mundo pelas suas incríveis paisagens naturais, a história da cidade maravilhosa começou em 1565, quando o militar português Estácio de Sá fundou oficialmente a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, com o intuito de afastar tentativas de invasões no território por franceses e espanhóis. O Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do país e continua sendo um importante centro econômico. O PIB da cidade é de cerca de 359 bilhões de reais e mais de 60% vem do setor de serviços. O aniversário do Rio está sendo celebrado com programação artística gratuita por toda a cidade. Os eventos fazem parte da Maratona Cultural Carioca, que até o fim do mês de março ocupa diferentes pontos culturais. A programação completa pode ser vista nas redes sociais da Secretaria de Cultura do Estado. Nós vamos encerrar essa edição de sexta-feira com uma homenagem muito especial ao Rio de Janeiro. Vamos ver agora imagens direto e ao vivo da praia de Copacabana, aliás, um dos principais cartões postais da cidade maravilhosa. E com essa bela imagem, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e parabéns, Rio de Janeiro!